Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Pode ficar de pé, mais uma vez. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, viva o fogo amor. Lá em cima, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. Mão na cabeça, a nossa mente iluminar, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajar. Qual força eterna, levanta a sua mão direita, assim fazendo. O inimigo repeli. Mão no coração e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, Espírito Santo. O mal deixamos para trás. E assim, adorando a Trindade, ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E agora vamos nesse primeiro dia meditar sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles, todos juntos: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizado? Perguntou Paulo. Disseram todos: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados
Em nome do Senhor Jesus. Como é o batismo em nome do Senhor Jesus? Em nome do Pai. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Palavra do Senhor. Vamos sentar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Paulo chega em Éfeso. É uma das cidades, é uma das igrejas mais importantes da antiguidade. E ele vai até os discípulos de Jesus. E então pergunta para eles sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo. E quando ele pergunta, o que é que eles respondem? Nós nem sabemos, nem ouvimos dizer que existe. Ou seja, eles não acreditavam ainda na fé trinitária. Eles achavam só que Deus era só Deus Pai, acreditavam na divindade de Jesus, mas ainda faltava a pessoa do Espírito Santo. Por isso mesmo, meus irmãos, ainda hoje, o Espírito Santo é considerado o Deus desconhecido. E esta é a causa de tantas ruínas na vida espiritual de nós católicos. Vocês vão ver por quê, não é? Porque, tal como aqueles discípulos de Éfeso, nós estamos na igreja e muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma pombinha, ou muitas vezes uma energia, uma força que a gente sente. E a gente esquece que o Espírito Santo é uma pessoa divina, como o Pai e como o Filho, com o Pai e com o Filho. Que Ele é uma pessoa que nos fala, que nos corrige. Aqui nós temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um santo, é o Santíssimo Deus. É Deus. Os santos nós veneramos, ao Espírito Santo nós adoramos. Uma diferença muito grande. Venerar significa homenagear, reconhecer a grandeza. E adorar significa reconhecer que é Deus, é o meu Deus. A um santo nós não adoramos, a Nossa Senhora nós não adoramos, nós veneramos uma veneração muito grande, porque foi o próprio Deus que a fez cheia de graça. Foi o próprio Deus que fez os santos. Então, ao venerar o santo, na realidade a gente está glorificando a Deus. O Senhor fez em mim, santo é o seu nome. Isso não tem nada com idolatria, como dizem os protestantes, nos acusando erroneamente. Então o Espírito Santo de Deus precisa ser adorado, não venerado como veneramos um santo, ou uma veneração até maior como veneramos a Virgem Maria. Não, jamais. É adoração, é Deus mesmo que se faz um só conosco. Por isso, meus irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos, como a igreja de Éfeso, como aqueles 12 discípulos de Jesus, dizer: Espírito Santo de Deus, eu não lhe conheço. No caso deles, eles não eram batizados, eles foram batizados. Quem aqui já foi batizado? Levante a mão. E essa é a maior dificuldade, que quando fomos batizados como criancinha, e muitas vezes sem maldade, mas por falta de conhecimento dos nossos próprios pais, às vezes da nossa própria igreja, não por maldade, mas por pensar em tantas outras coisas, nos ensina muito pouco sobre o Espírito Santo. Mas São Paulo então batiza aqueles homens. Mas quando também ele lhe impõe a mão, o que é impor as mãos? É um sacramento. Qual é o sacramento que confirma o nosso batismo? O sacramento do crisma. Muitos de nós têm aquele conhecimento, os 7 dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Vocês lembram?
sabedoria. Vamos começar do menor: temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho, ciências, inteligência ou entendimento e sabedoria, o último. São 7 dons do Espírito Santo. Nós temos esse conhecimento na catequese, mas também muito superficial. Eu queria ter sido catequizado na minha catequese de Cristo por Badia. Ah, Jesus. Quem foi aqui catequizado por Badia? É tão sério tudo que o senhor está falando. Essa novena do Espírito Santo, eu vim questionando. Sempre a gente vê novena do Espírito Santo na época de Pentecostes, né? E eu venho pensando, por que agora esse começo de ano o Frei teve essa inspiração? Eu vim perguntando a Deus, e aqui Ele me respondeu. Eu quero partilhar com todos, para a gente sugar o máximo. Porque aqui Deus me revelou agora, no comecinho da oração, orando em línguas, Ele mostrava um elefante muito grande, aquela tromba assim, que jorrava água, muita água. Ele falava assim, esse elefante, esses 9 dias, vão ser um potencial da graça derramada sobre vocês. E outra coisa que ele dizia, Frei, ele mostrava uma tenda. E essa tenda assim, por cima estava branquinha, era como se fosse o nosso coração. E ele falava assim, vocês precisam durante o ano repousar no Espírito, quer dizer, estar tranquilos, cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, porque vai ter momento nesse ano que o Paráclito, quer dizer, o sustentáculo, o advogado, o sustentáculo que vai sustentar a nossa vida espiritual, muitos vão ter sede de Deus esse ano. Muitos. Vai chegar momentos da aridez espiritual muito grande. E nós estamos tendo agora, no comecinho do ano, essa graça dos 9 dias dessa efusão do Espírito Santo, do encher do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, confirma tudo isso, quando o Senhor mandou ler e falava assim, e eles profetizavam. Isso é uma profecia que nós temos que encher do Espírito Santo agora. Agora é a hora. Amém? Amém. Fomos batizados como criancinha, educados, muitas vezes fomos até levados, quem foi até a primeira comunhão, muitas vezes até forçado, mas fez a primeira comunhão quando criança, levanta a mão. Quem foi batizado como criança, levante a mão. Quem fez a primeira comunhão quando criança. Quem chegou ainda até o crisma. Infelizmente a gente conta isso, a gente ri, mas é para chorar. Contou os padres, já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Os padres se reuniram e disseram assim, os morcegos estão tomando conta das nossas paróquias, são igrejas antigas, então tem muito morcego. O que faz? Vamos fazer assim, cada um vai tentar algum modelo, depois a gente se reúne e vê o que é que faz. Aí tem sempre os mais espertos, né? Se reuniram depois. Acabei com os morcegos da minha paróquia. O que é que você fez? Coloquei uma tela invisível, eles iam lá, batia, caía e morria. O outro, eu botei um remédio, um veneno fortíssimo, eles mataram, acabou o morcego na minha paróquia. E o outro disse, não, eu fiz mais fácil. Eu crismei eles tudinho, dei uma de bicho e crismei, porque quando crisma vai embora da igreja. Eles desapareceram da igreja. Infelizmente, quem chegou ainda até o crisma, levante a mão. E muitas vezes depois do crisma some da igreja. Que era o contrário. Que era justamente para ser cheio do Espírito Santo, para começar a orar em línguas, a profetizar, a ter uma vida de fé, a se voltar cada vez mais para os sacramentos, a se voltar para ser um cristão maduro. Você sabe que o crisma é o cristão maduro, adulto. É a maturidade da minha fé. Antes eu fui levado como criança pelos meus pais e padrinhos para ser batizado, mas eu vou ser crismado porque eu quero viver a minha vida, minha fé católica.
E ao contrário, muitas vezes recebemos aquele, é tão lindo, meus irmãos, como é lindo quando a pessoa se prepara para o crisma. Mas como é triste, não por maldade, mas por fraqueza nossa mesmo. Sabe por quê? Quantos de nós podemos ser excelentes catequistas de crisma, mas não quer, porque é aquele compromisso de todo final de semana, ou uma vez por semana, assumir uma turma. Aí sobra para as igrejas evangélicas, sobra para as outras religiões. A pessoa fica perdida e sem Deus a gente não vive, mas cedo ou mais tarde vai cair em qualquer lugar. E a gente perde tanta gente, sim ou não, meus irmãos? Mas graças a Deus, não que somos melhor do que ninguém. Cada movimento, cada espiritualidade na igreja tem o seu valor. E Deus, depois do Concílio Vaticano II, fez surgir na igreja, em 1967, justamente nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, mas quem é católico tem que ser católico. Você sabe que quando você está num país de minoria católica, você tem que ter uma fé muito firme, porque senão você é engolido. Então, justamente ali, numa universidade, que vocês sabem que o demônio tentou de tudo para conquistar as universidades, porque conquista a cabeça dos nossos jovens, dos nossos líderes. E ali todo mundo, quantos perdem a fé na faculdade? Sim ou não, meus irmãos? Mas foi justamente numa faculdade, no final de semana, num retiro, uma faculdade católica, lá nos Estados Unidos, que em 1967, começaram a experimentar isso aqui dos Atos dos Apóstolos. Começaram a orar e pedir o batismo no Espírito Santo, que não é um novo batismo, que é uma renovação no fundo da nosso crisma, do nosso batismo. Só existe um só batismo, uma só crisma. São sacramentos que não se repetem. Mas precisamos então dessa renovação. E isso se espalhou pela igreja. Meus irmãos, eu fico pensando, nada disso seria possível sem aquele batismo no Espírito Santo, não é, Badia? Onde nós estaríamos? Onde eu estaria como sacerdote? Nem seria sacerdote se não fosse a renovação carismática, se não fosse esse batismo no Espírito Santo. Nem estaria jamais aqui com vocês. Não existiria, como há 15 anos Deus nos deu a graça de começar a comunidade Mel de Deus. Quantos de vocês e quantos de nós seríamos realmente diferentes? Mas Deus nos quis. Eu quero dizer para vocês, a nossa espiritualidade é essa. A minha arquidiocese é uma das dioceses sempre foram mais forte a teologia da libertação. A gente nasceu ali e a gente às vezes era incompreendido um pouco pelo próprio pessoal da teologia da libertação, mas depois eles viam. Pelos frutos se conhece a árvore. Nosso sacerdote detestava a renovação carismática. Ele dizia, uma vez ele nos viu assim rezando, ele disse: se eu ouvir vocês aqui orando, eu expulso vocês tudo da igreja. E nós não ficamos revoltados contra ele. Começamos a rezar. A gente ia para a missa, não para afrontar, mas ficava nos primeiros bancos, ouvindo aquelas palavras. E ele começava a pregar uma coisa, daqui a pouco ele se perdia, começava a pregar. Depois, quando o bispo quis saber o que estava acontecendo, era o começo da nova comunidade, lá em João Pessoa, foi esse padre que disse: olhe, esse é um pessoal de Deus. Senhor bispo, não mexa com eles, eu sei que é um pessoal de Deus. Entenderam, gente? É dentro da igreja. Como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis podia ser muito bem como Lutero. Vamos formar aqui o grupo dos santos, dos puros, porque essa igreja está toda corrompida. Ele vai ao Papa, se ajoelha e pede permissão. E a igreja reconhece a santidade, pode perseguir como perseguiu para o próprio bem de Padre Pio, por exemplo. Padre Pio, por que foi tão perseguido pela igreja? Para evitar o orgulho. Olha se Padre Pio se revoltou contra a igreja. Olha se Padre Pio saiu da igreja. Olha se Padre Pio fundou outra igreja. Olha se Padre Pio não rezou, não amou o Santo Padre, o Papa. Olha a vida dos santos. Então vamos viver o nosso carisma. O nosso carisma é o Espírito Santo de Deus.
Hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vocês vão pensar durante todo esse dia, o resto desse dia e dessa noite. Espírito Santo, até amanhã à noite. Espírito Santo, eu quero ser íntimo de Ti. Eu quero ser uma pessoa carismática. Eu não quero só ter uma experiência carismática de um encontro ou de orar em línguas apenas e acabou-se. Não. Eu quero ser uma pessoa cheia de Ti. Quero ter intimidade com o Senhor, Espírito Santo. Eu quero viver intimidade contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não mais com aquela imaturidade. Um batismo no Espírito Santo da fé. Um batismo no Espírito Santo que vai me dar a graça de sobreviver neste mundo. Sinceramente, meus irmãos, não é ser negativista, mas é ser realista. Vocês acham que o mundo vai melhorar ou piorar? Humanamente, vai melhorar ou piorar? Pode vir muita guerra por aí, pode ou não pode? Como é que a gente vai sobreviver? Quem quer sobreviver? Quem quer manter a sua fé? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Deixa cada um viver como quiser. Não fica querendo doutrinar as pessoas, faça isso ou faça aquilo. Volte. Por que é que você hoje é uma pessoa de Deus? Porque você teve uma experiência do batismo no Espírito Santo. Foi isso que foi capaz de tirar você daquela escravidão que você vivia, mesmo dentro da igreja. E você quer dar lição de moral a todo mundo. Para com isso. Volte a Jesus. Volte para o essencial. Larga dessa dureza, dessa ignorância, de querer culpar todo mundo, ensinar todo mundo, e você mesmo perder sua salvação. Voltemos para o Senhor. Voltemos ao Espírito Santo. Ele está dentro de você e Ele precisa fluir. Ó Espírito Santo, Enchei os corações enchei os corações dos vossos fiéis, dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Erga as mãos e a voz, reza de coração. Acendei neles, Acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito, Enviai o vosso Espírito, e tudo será e criado. tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles, Acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito, Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. doce, doce Espírito Santo. Doce, Fala com Ele, reza, canta rezando. Espírito Santo, Exemplo quero ser sempre eu quero ser da mãe do meu Senhor. mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazer também de mim Morada do Senhor. morada do Senhor. Erga as mãos e a voz, como um sacrário vivo, Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande de um autor. grande autor. Se eu conhecer conhecer, tornar
sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. se eu conhecer, Se eu conhecer